Olá, meu nome é Jonair Pontes, sou de Cariacica, região metropolitana da Grande Vitória, Espírito Santo. Sou seminarista do segundo ano no Seminário Reverendo José Manuel da Conceição, São Paulo. Hoje vamos caminhar pelo Salmo 109. Salmo 109 eu abordei como tema Aprendendo no Meio da Indignação. Um dos grandes teólogos reformados, João Calvino, dono de uma inteligência ímpar e de uma capacidade de sintetizar e relacionar então a teologia de maneira brilhante. Ele representou então um grande avanço na definição do que é a sã doutrina para nós e de modo como a igreja deve tratar as escrituras. Contudo, está ligado a ele um dos momentos mais constrangedores da reforma protestante, a morte de Miguel Serveto, que foi um importante médico espanhol que rejeitou a doutrina da Trindade e defendeu uma visão não ortodoxa da encarnação de Cristo. Por isso ele foi condenado em Genebra à morte na fogueira por suas heresias. Sempre que esse episódio é relembrado, uma névoa então paira sobre a figura de João Calvino. Porém, por outro lado da moeda, é que isso não invalida a sua obra como teólogo e como reformador. Assim como esse momento histórico constrangedor que marcou o período da reforma, o Salmo 109 é um dos mais difíceis de se lidar de todo o saltério. Isso se dá porque o salmista, em meio a uma situação de extremo aperto, expressa os seus mais profundos sentimentos de indignação contra a perseguição injusta e não provocada que sofria. O fato é que, como expressão dos sentimentos e clamores do salmista, a poesia hebraica é frequente veículo de exibição nas mais profundas emoções. O Salmo, então, contém imprecações que também cumprem uma função didática para nós, leitores das Escrituras. Na verdade, a Bíblia contém muitos exemplos difíceis ou, no mínimo, questionáveis que também foram utilizados para nos instruir no sentido do que não fazer e por que não se fazer. Por isso mesmo, com a sua forma rude, o Salmo 109 ele contém algumas lições importantes para a nossa vida. A primeira é que os servos de Deus não devem agir do mesmo modo negativo como muitas vezes eles são tratados. O Salmo ele foi escrito em um momento de aflição e, consequentemente, de clamor a Deus. Assim, Davi tinha não apenas os meios, mas as razões e a motivação para descarregar toda a sua indignação contra aqueles perversos. Mas a segunda lição é que a maldade dos ímpios ela não passa despercebida por Deus e receberá a devida punição. Do versículo 6 ao versículo 20, nesses versos, então Davi ele roga a Deus que traga aos seus injustos perseguidores as mais severas punições. Mas a terceira lição é que Deus não impede nessa vida que os seus servos passem por algumas situações de sofrimento injusto, versículo 1 ao versículo 25. Então, contudo, apesar da situação terrível que Davi atravessava, ele não via o Senhor ausente ou indiferente a ele, mas como alguém bondoso e fiel em todo o tempo. O amor de Deus não depende dele livrar seu servo de todas as aflições, mas de estar com ele em todas as situações, sejam elas boas ou ruins. Mas há uma última lição, que tais situações servem para Deus sujeitar a si os seus servos e promover a glória do seu nome, versículo 26 ao versículo 31. Então o último parágrafo também começa com um clamor de socorro. Porém, um fator novo aqui ele é introduzido, pois o salmista não vislumbra a partir da resposta da sua oração apenas o seu alívio pessoal, mas também a manifestação pública da glória de Deus. Assim eles saberão que a tua mão fez isso, que tu fizestes, ó Senhor. Se há um benefício que Deus alça então por meio do sofrimento dos seus servos, o segundo benefício está ligado então no íntimo dos que o buscam, tornando-se então cada vez mais dependentes dele e gratos pela sua misericórdia. Por isso o salmista garante no versículo 30, eu agradecerei muito ao Senhor com a minha boca. Além da óbvia gratidão, a menção de fazer por meio da boca envolve uma ideia de uma proclamação, um louvor público, pelo que completa dizendo, eu louvarei no meio da multidão, justamente por ser ele o protetor dos aflitos e o punidor dos injustos. Esse é o Deus que nos ensina a agir, mesmo meio à indignação.